O censo do IBGE mostra que 3 em cada 10 pessoas trabalham por conta própria no Brasil. De acordo com o levantamento colhido em 2022, a maior parte não possui CNPJ. Os números indicam ainda que 35% dos que representam a mão de obra do país recebem até um salário mínimo. A renda é menor nas regiões Norte e Nordeste. As mulheres são mais escolarizadas, entretanto, ganham menos do que os homens, cerca de 20%. Um outro dado do censo, metade da população do Brasil usa transporte individual motorizado. Quero saber dos nossos comentaristas, começo agora pelo Túlio Nassa, sobre essa história, o Túlio, do emprego aqui no Brasil. Os dados do IBGE foram colhidos em 2022, o IBGE vai divulgando a conta-gotas, né, assim que os números vão sendo compilados, mas sobre o futuro do trabalho do Brasil, até do ponto de vista jurídico, a pessoa não tem o CNPJ e a situação do trabalho precisa ser repensada no Brasil. De que forma, Túlio? Com certeza, Thiago, precisa ser repensada. A palavra de ordem para isso se chama equilíbrio. Você sabe que a nossa CLT ela é inspirada na Carta del Lavoro, de Mussolini, de 1940. Então ali, muito embora de um lado se garante direitos trabalhistas, direitos sociais, mas há uma defasagem muito grande do que é a realidade hoje de uma relação de emprego, de uma relação de trabalho. A nossa Constituição também garante direitos trabalhistas em uma categoria muito boa se comparado com o resto do mundo. Nós temos férias, 13º. Agora, qual que é o problema atual? O problema é a informalidade. E qual é o perigo da informalidade? Aonde que ocorre a informalidade? Exatamente no custo Brasil. Quando há um aumento de carga tributária, quando o governo gasta mais do que arrecada, isso tudo provoca o quê? Provoca o desestímulo ao emprego formal. E aí a pessoa fica sem essas garantias, porque ela não tem o emprego formal, ela não tem as prerrogativas que uma relação, por exemplo, CLT, lhe traria. Por essas e por outras, é preciso de equilíbrio. Não adianta querer passar um projeto de lei na marra, populista, vamos acabar com a jornada 6x1, porque isso é bom, ou nós vamos dividir os ricos e os pobres, se o efeito disso for mais emprego informal. Então, Thiago, é preciso uma discussão séria, sem o populismo, em que a palavra de ordem seja equilíbrio entre os direitos sociais e a liberdade na relação de trabalho para que a economia possa se desenvolver. Bom, e para as nossas comentaristas eu quero citar esse item que a gente destacou sobre as mulheres mais escolarizadas, mas ganhando menos. Não é nenhuma novidade, essa discussão vai e volta, a gente sabe essa realidade, mas Deise, em que momento o Brasil vai virar essa página? Tiago, infelizmente eu acredito que não vire, assim, eu sou um pouco pessimista em relação a isso, pelas próprias raízes históricas do Brasil, né? Mulher foi votar há pouco tempo, 50 anos, banheiro feminino no Senado em 2016, então eu acho que as coisas ainda elas estão muito lentas, eu não vejo uma possibilidade de mudança tão logo. Junte-se a isso o fato de que essa pesquisa do IBGE ela mostrou que 1/3 dos brasileiros ganha um salário mínimo, até um salário mínimo. Isso mostra que a desigualdade social é muito forte. Aí entra a desigualdade de gênero, vai tudo virando uma bola de neve. Então é muito difícil você sair desse círculo vicioso. O fato das pessoas ganharem até um salário mínimo, isso mostra que é muito difícil elas conseguirem fazer um acúmulo de riqueza, investirem em educação, investirem em profissionalização. E aí, quando pega as mulheres, isso acaba ficando um pouco mais temeroso, porque ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, tem que trabalhar. Então, eu acho muito difícil uma mudança nos próximos anos. Eu queria te perguntar, Dora, os números do IBGE são sempre interessantes, né? Rendem discussões aqui, mas o que eu queria saber, para que serve, então, se o poder público praticamente não usa esses números para formular políticas públicas, não é, Dora? Pois é, deveria usar, até porque o IBGE existe para isso. Não é realmente um assunto a respeito do qual eu tenho grandes coisas a dizer.